Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mundo Paralegal. Eu sou Jackson Paulino, graduando no terceiro semestre de Gestão de Serviços Jurídicos, Cartórios e Notariais, e vocês são os meus melhores viajantes, e juntos hoje embarcaremos por esse universo, por esse mundo jurídico e paralegal. Assunto de hoje: curiosidades do mundo jurídico. Você vem comigo? Então, bora pro vídeo e roda a vinheta! Mundo Paralegal, Mundo Paralegal, Mundo Paralegal. Voltei! E você conhece o supermercado O Varejão? Se sim, ótimo! Se não, preste atenção no que eu vou falar. O Varejão Supermercado tem o melhor pão da cidade, maiores variedades e o melhor atendimento para você, pois o Varejão rima com promoção e, diga-se de passagem, sinônimo de credibilidade e o melhor preço da cidade. Com o Varejão você viaja em um mundo chamado economia, tradição, na cidade de També. Fica logo ali no centro. Supermercado O Varejão, o melhor supermercado da cidade. E fica de olho que hoje tem senha, sim. Se prepare que hoje tem brindes, promoções e muita coisa boa que você pode ganhar aqui. Então, presta bem atenção no vídeo, pois a qualquer momento sai a senha. Então, vamos pro assunto e corta aqui pra mim. A palavra direito origina-se do latim directum, que significa o que está conforme a regra. Vem dos romanos antigos e é a soma da palavra dis, significa muito, e recto, que significa reto, justo, certo. Hoje, entende-se por direito um conjunto de regras obrigatórias que garantem a convivência social e que regulam a conduta do homem na sociedade. Algumas curiosidades do mundo jurídico que você nunca procurou saber podem te ajudar a entender o contexto ou até mesmo ter uma visão crítica sobre alguns aspectos dele. O primeiro curso de Direito no mundo foi na Universidade de Bolonha, na Itália, e é considerada a universidade mais antiga da Europa e foi a primeira universidade que ministrou o curso de Direito. A universidade foi fundada em 1088 e introduziu o curso de Direito em 1150. E já no Brasil, os primeiros cursos de Direito foram criados em 11 de agosto de 1827 por Dom Pedro I. As duas primeiras instituições que receberam os cursos foi a atual Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e em Olinda, a atual Faculdade de Direito Universitário de Pernambuco. A Faculdade de Direito permaneceu em Olinda até o ano de 1853, quando foi trazida para a capital de Recife em 30 de maio de mil e não sei mais de que as quantas. A Faculdade de Direito permaneceu em Olinda e foi trazida para a capital Recife em 30 de maio de 1853. O ano mais marcante na história do direito foi o ano de 1832, quando 41 estudantes se formaram, tendo a honra de serem os primeiros estudantes a receberem os títulos de bacharéis em Direito no país. A primeira Constituição a ser escrita no mundo foi a americana, em 1787, onde até hoje ela prevalece e com pouquíssimas alterações. Em mais de 230 anos de existência, foram aproximadamente 30 emendas, sendo que as primeiras trataram sobre a liberdade religiosa, como por exemplo, a Santa Inquisição. Sim, o Santo Inquérito. A segunda foi a Revolução Francesa, em 1791, cuja causa foi a Revolução Francesa de 1789. Já a primeira Constituição escrita brasileira foi a de 1824, a Imperial. E então, onde fica o espaço das mulheres no direito brasileiro? Então vamos lá.
Em 1897, a advocacia abriu as portas para as primeiras mulheres ingressarem na Faculdade do Largo de São Francisco, onde configura que os primeiros cursos brasileiros só foram criados em 1827 e levaria 70 anos para que as mulheres pudessem estudar direito. Nessa qualidade, configura-se que os primeiros cursos brasileiros só foram criados em 1827 e levaria ainda 70 anos para que as mulheres pudessem estudar direito. E o nome dela é Maria Augusta Saraiva, sim, a primeira mulher a ser admitida na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, somente em 1897, tornando-se em 1902 a primeira bacharel em Direito no país, além de ter sido a primeira mulher a atuar no Tribunal do Júri. Ela se formou na USP em 1902. Então, com isso, o pioneirismo protagonizou uma marcante vitória na trajetória e na vida profissional de Maria Augusta Saraiva, que também, além de ter sido a primeira figura feminina a atuar no Tribunal do Júri, chegou a ser nomeada consultora jurídica do Estado, uma espécie de cargo de honra. Maria Augusta morreu dia 28 de setembro de 1961. A Fundação OAB foi fundada em 1931, quase um século depois da IAB, Instituto dos Advogados do Brasil, criado dia 7 de agosto de 1843. É muito importante salientar que as origens da OAB se enlaçam com o movimento que resultou na independência do Brasil. Após a Revolução de 1930, é instalado o governo provisório. A OAB foi criada pelo artigo 17 do Decreto 19.408. Então, foi formada uma comissão que teria o objetivo de elaborar o regulamento da OAB, assim composta por Armando Moitinho Dória, presidente, Armando Vidal Leite Ribeiro, relator, Edmundo Miranda Jordão, Antônio Pereira Braga, Edgar Ribas Carneiro, Gabriel Bernardes e Glauter Ferreira. E sobre o exame da OAB? Atribuído à Constituição, foi regulamentado em 1994, sendo que cada estado era responsável por suas provas. O exame foi unificado no ano de 2006, ou seja, já existe há mais de 20 anos, mas só foi unificado há 15 anos. Aí agora eis a questão: advogado ou bacharel? No Brasil, só pode ser chamado de advogado quem conclui o curso de Direito e se inscreve na Ordem dos Advogados do Brasil, após ser aprovado no exame da OAB. Então, resumindo, aquele que conclui o curso superior em Direito é chamado de bacharel em Direito, ok? Fez a prova da OAB, é advogado. Contudo, foi criado o primeiro grande escritório de advocacia do país. Foi o Pinheiro Neto Advogados, fundado em 1942 por ele, o excelentíssimo doutor José Martins Pinheiro Neto. E sendo assim, criou também o primeiro referendo do Brasil. E sobre a participação popular por meio da consulta à opinião pública, é uma prática que completa 55 anos no Brasil. No primeiro referendo realizado no país, a população escolheu o sistema de governo que deveria ser adotado na época. Então, em 1963, durante a gestão de João Goulart, os eleitores foram às urnas decidirem se o parlamentarismo continuaria no país ou não. Mas a maioria dos eleitores preferiu a volta do presidencialismo como sistema de governo. Então vamos falar agora sobre a reparação histórica para o primeiro advogado negro no Brasil. Depois de 133 anos de sua morte, no dia 4 de novembro de 2015, o baiano Luiz Gama finalmente é reconhecido como advogado pela OAB Nacional e pela OAB de São Paulo. O baiano Luiz
Luiz Gama nasceu em 1830, filho de um português com Luísa Maim, negra livre que integrou insurreições de escravos. Ele foi para o Rio de Janeiro após completar 10 anos, pois ele foi vendido pelo pai para poder pagar uma dívida. Após conseguir sua libertação, 7 anos depois, tornou-se um dos maiores líderes abolicionistas. Impedido de se tornar aluno da faculdade do Largo de São Francisco, por ser negro, frequentou as aulas como ouvinte o suficiente para que se tivesse uma atuação brilhante, indiscutível na defesa jurídica de escravos e negros. E por causa dele também foi introduzida a adesão de afrodescendentes no STF. O primeiro afrodescendente a integrar o Supremo Tribunal Federal foi o Dr. Pedro Augusto Carneiro Lessa, jurista, professor da USP, magistrado e político. Pedro Lessa nasceu em 1859 na cidade de Cerro, província de Minas Gerais, e seguiu para São Paulo, onde matriculou-se na Faculdade de Direito e se formou em 1883 e conquistou o doutorado de Direito em 1888. Exerceu o cargo de secretário do Estado em 1885 e em 1888 foi nomeado lente substituto na Faculdade de Direito de São Francisco. E ainda em 1888 foi nomeado chefe de polícia do estado de São Paulo. E em decreto de 26 de outubro de 1907 do presidente Afonso Pena foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Não poderíamos deixar de falar aqui sobre o Dia da Pendura. Também no século XIX, alguns donos de restaurantes se sentiam honrados em atender estudantes de direito e lhes cediam refeições gratuitas. Tempos mais tarde, os estudantes entenderam que todos os restaurantes deveriam agir da mesma forma e passaram a pagar a conta com discursos homenageando a casa e os garçons. A ideia é até engraçada, era que o proprietário pendurasse a conta em um prego, esperando que o estudante viesse pagar depois de formado. Bom, de todo modo, existe um consenso em torno do tema. Porém, é cada vez mais aceito pelos estudiosos que a prática de estipular normas de convívio, fundamento de direito, vem da pré-história há cerca de 10 mil anos no período neolítico. Mais precisamente no momento em que o homem deixou de ser um caçador-coletor para se tornar um sedentário e se fixar no local e criar aldeias e se tornar um agricultor. E dessa forma, antes mesmo de o ser humano ter desenvolvido a escrita, sentiu-se a necessidade de estabelecer normas orais. Na esteira do desenvolvimento humano e da escrita do direito como conhecemos, toma forma nas civilizações egípcias e mesopotâmicas, como o Código de Hammurabi de 1800 a.C. O primeiro país do mundo a ter a Constituição escrita foram os Estados Unidos, em 1787, seguido da França, que 4 anos depois criou a sua, em 1791, como decorrência da Revolução Francesa. E então chegou o momento tão esperado por vocês. A senha tá aparecendo aqui, ó. Tá abaixo da logo da Farmácia Almeida. É só ir lá na Farmácia Almeida que eles já estão esperando você lá, certo? Com brindes, promoções, preços mais baixos e muita coisa boa. Eu realmente não sei ao certo qual é a surpresa, mas eu vi de... Não vou contar. Vá lá conferir, porque você foi contemplado aqui no canal e é só se apresentar a senha e dizer que veio do Mundo Paralegal e tem a senha MPALMD. E por falar em senha, Staliston tá de parabéns, ó, bombou. Fiquei sabendo que seus brindes e suas promoções foram as melhores, viu? Tá de parabéns, irmão. Tamo junto. Bati no microfone. Foi mal.
Então, só para concluir aqui, o Brasil só teria sua primeira Constituição escrita em 25 de março de 1824 e ainda no período imperial. Então, esse foi o vídeo e eu quero saber de você do nosso compromisso. Tá seguindo? Toda terça e toda sexta tem vídeo novo aqui no canal, certo? Tô esperando você toda terça e toda sexta aqui, ok? Então por hoje é só e vale a pena lembrar que é de suma importância que você deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, converta mais inscritos, badale o sininho para que eu, você, nós, o mundo Paralegal possa crescer cada dia mais e mais. Valeu, conto com você e tchau!